Bom dia a todos. Me pediram para comentar o caso do Bolsonaro. Como todos sabem, o TSE julgou o Bolsonaro culpado e assim ele vai ficar inelegível por 8 anos. Então aí se faz há dois questionamentos frente a isso. O resultado da votação foi justo ou injusto? Isso vai ser bom ou ruim para o Brasil, né? Se vai ser bom ou ruim para o Brasil, ninguém sabe, só o futuro vai dizer, né? Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Agora, quanto ao julgamento em si, eu li o que o ministro Raul Araújo, pelo menos um trecho do que ele escreveu, né? Que foi o ministro que abriu a divergência. O relator votou pela inegibilidade. E aí o ministro Raul Araújo abriu a divergência, né? Justamente defendendo a improcedência da ação que foi promovida pelo PDT, foi pelo PDT e não pelo PT, né? Então, o ministro Araújo considerou que o discurso feito pelo Bolsonaro aos embaixadores não teve gravidade suficiente para quebrar a igualdade entre os candidatos, nem influenciar negativamente o comparecimento massivo de eleitores na votação. Abre aspas o que ele escreveu, né? A intensidade do comportamento concretamente imputado à reunião de 12 de julho de 2022 e o conteúdo do discurso não foram tamanhos a ponto de justificar a medida extrema da inegibilidade. Fecha aspas. E o ministro Araújo destacou também que a Justiça Eleitoral deve ter uma intervenção mínima e disse que o TSE, na ocasião da eleição, tomou todas as medidas cabíveis para preservar a normalidade do pleito. Ou seja, o TSE acabou defendendo, na visão dele, né, defendendo a eleição com as medidas tomadas durante o pleito, não havendo necessidade, né, de punir o Bolsonaro, né? Então ele diz que foi excessivo essa medida aí da inegibilidade. Lembrando que é um caso curioso, né? Em 2016, a então presidente Dilma também convocou embaixadores lá no Planalto para apresentar, né, que o impeachment seria um golpe, seria uma medida completamente injusta, que seria um atentado contra a democracia brasileira. Ela também chegou a convocar embaixadores para um evento que defendia seu governo. Depois, finalmente, a Dilma foi afastada, mas não teve o seu direito político cassado, ou seja, ela não perdeu o direito de se candidatar a um cargo público. Então parece claramente que nós temos aí dois pesos e duas medidas. Um, em relação a Dilma, que sofreu um processo de impeachment e não teve seu direito cassado, e outro, o Bolsonaro, e aí com base no ministro do Raul Araújo, realmente isso daí não justifica o comportamento dele, a medida extrema da inegibilidade. Então faço minhas as palavras do ministro Raul Araújo, que muito bem fundamentou o voto dele, infelizmente o voto vencido, né? E, claro, não tem como outra visão a não ser dizer que o julgamento em si, juridicamente falando, quer a gente goste do Bolsonaro, quer não, parece que foi injusto mesmo, tendo visto o histórico de permissividade que orienta a justiça do Brasil, tendo em vista o caso da Dilma, que não perdeu o direito de se candidatar a cargo público e também convocou embaixadores, curiosamente. Então, me parece que teve aí dois pesos e duas medidas e o caso realmente foi injusto. Agora, outro questionamento é o seguinte: então se foi injusto, não injusto, foi certo, errado, pronto, durante 8 anos ele não vai poder se candidatar. Agora, isso é bom ou ruim para o Brasil? Tem uns que defendem que isso é bom, porque aí vai fomentar o aparecimento de novas lideranças. Aí estão dizendo que talvez seja mais interessante o Tarcísio concorrer em 26 do que seria o próprio Bolsonaro, que o Tarcísio seria mais competente, mais versátil, não seria tão radical como o Bolsonaro, não seria tão falastrão, segundo essa visão. Ou mesmo o Zemo, ainda mesmo outras pessoas. Outros não, dizem que isso é um absurdo,
e que o Brasil vai perder uma grande liderança contra a esquerda, né? Então essas duas visões se opõem. Eu acho que o nome do Tarcísio para 26 seria um bom nome, ele já se mostrou uma pessoa extremamente competente, né? As primeiras medidas dele aqui em São Paulo são boas, ele parece extremamente inteligente, muito competente, parece ser realmente o bom nome para 2026. Se ele vai conseguir concorrer, se ele tem chance, isso é outra história, né? Há um outro caso também apontado por alguns que nessa luta que foi feita contra o Bolsonaro, feita pela imprensa, pela esquerda e por não sei quem, por A, X, Y, Z, tinha dois grandes grupos aí, né? Um grupo pró Joe Biden, globalista, europeu, pró-defesa da Amazônia, pró-ecologia, então, que queria o fim do Bolsonaro. E um outro grupo, bolivariano, de esquerda, mais alinhado com a China e com a Rússia, com as ditaduras da Nicarágua, da Venezuela, com os governos de esquerda da Argentina e outros, né, bem a cara do PT. Esses dois grupos se aliaram para derrotar o Bolsonaro. E agora, a pergunta que se faz, esse grupo globalista A, ou também não deixa de ser globalista, né? Mas esse globalista A, Estados Unidos e Europa, vai entrar em choque no Brasil, claro, com o grupo bolivariano, chinês e russo ou não? Ou eles vão manter essa aliança? Isso é uma coisa que se discute aqui, se vai manter essa aliança, bem, agora se não manter essa aliança, se dois grupos entrarem em choque, o governo do presidente Lula vai sofrer ataques e vai enfrentar problemas, né? Aliás, uma declaração muito infeliz do atual presidente foi dizer que democracia é um conceito relativo. Isso realmente abre margem para um futuro, se o Brasil, por exemplo, caminhar para a Venezuela e se tornar uma ditadura comunista, aí a pessoa, o detentor do poder, né, qualquer ditador que esteja no Brasil, se vier mesmo uma ditadura comunista no Brasil, vai poder dizer que aqui é uma democracia, já que a democracia é um conceito relativo, então qualquer ditadura no mundo pode alegar que é democracia, já que é relativo, então quem está no poder é que decide o que é democracia ou não. Então, Maduro diz que a Venezuela é uma democracia, mesmo matando opositores, expulsando, exilando, fazendo as pessoas fugirem. Então, esse relativizar o conceito de democracia, quer goste ou não da democracia, realmente é uma coisa bem perigosa, né? Bom, ficamos por aqui. Esse aqui só foi um curto vídeo. E lembro que a Escola da Verdade Histórica está com uma promoção que vai até o dia 11 de julho. Então, quem assinar a Escola da Verdade Histórica até essa data vai ganhar o meu livro História dos Estados Unidos Sem Mitos como bônus, né? Lembrando que dentro da Escola da Verdade Histórica nós temos um curso inteiro de História do Brasil, além de outros, né? Método de estudo contra o marxismo, e também vamos ter em breve completo o curso História dos Estados Unidos que nós estamos lançando, né? Então, não perca essa oportunidade, adquira a Escola da Verdade Histórica até o dia 11 e ganhe como bônus o livro História dos Estados Unidos Sem Mitos. Obrigado.